Olá pessoal, essa semana no Casão Pode Tudo eu vou conversar com um jornalista, amigo, sobre rock and roll, sobre futebol, sobre um time aqui de São Paulo, que eu não sei se ele gosta muito, que é o São Paulo Futebol Clube. Eu tô com o Arnaldo Ribeiro. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a você, Casa, Beleza. pelo convite. Gostei dos 3 tópicos Gostou? das várias Ótimo, que a gente né? vai passar. Então eu vou começar assim. O que chegou primeiro? O futebol ou o rock and roll? Ótima pergunta. Futebol, mas quase simultâneos ali. A minha paixão pelos dois desenvolveu-se quase simultaneamente, mas futebol antes. Até eu ouvir meu primeiro LP, Sim. eu já tinha dado uns chutes na bola, já tinha ido ao estádio, então o futebol veio antes. E a de direcionar o jornalismo esportivo, por que o tamanho da sua paixão passou na sua cabeça de eu quero trabalhar com isso, eu quero entrar nesse meio? Você pensou, por exemplo, em ser jogador de futebol? Não dá pra mim. Porque muitos Sim, claro. fizeram teste em clubes. Eu sempre gostei de jogar, mas gostava, até hoje, gosto mais de assistir do que de jogar. E acho que a coisa de, vou fazer aquilo, eu tinha um certo temor de misturar a minha paixão com a minha profissão. Aí agora eu acho que foi a melhor solução fazer as duas coisas, né, concomitantemente. Mas eu tinha, antes de decidir a carreira de jornalista esportiva, eu falei, putz, eu vou misturar o que eu amo com o meu trabalho. E na verdade, pra mim é o melhor dos mundos hoje, mas eu hesitei antes de seguir a carreira. Mas vem cá, você é torcedor de São Paulo, Sim, certo? sim. Tem programa com o Tirone sobre São Paulo Sim. e tudo mais. Você ficou um pouco com receio de assumir publicamente que você é São Paulino, sendo um jornalista esportivo? Qual foi o momento que você falou, cara, eu gosto mesmo e eu consigo separar as coisas, meu trabalho é o meu trabalho, minha torcida é minha torcida. Uhum. Como que foi? Foi, acho que uma coisa mais recente. Eu acho que a minha geração, eu, PVC, Mauro um pouco mais velho, mas Noriega, caras da minha geração que eu trabalhei com eles na mídia impressa antes, tinha aquela coisa, o preceito da neutralidade, da imparcialidade, não assumir time. Diferentemente de jornalistas mais antigos, como o Juca, né? Que é o nosso mentor intelectual e é corintiano declarado. Juca, Valone, Exato. Milton Neves, Exato. o Perão de Castro, que era narrador e santista. E acho que a gente foi vendo também, acho que existe uma mudança no consumo, né, as mídias digitais, as redes sociais e tal. E eu, na verdade, Casa, eu comecei a perceber que, como chefe de redação da ESPN, a tal da segmentação. Sim. E eu acho que sutilmente fui, como editor do Linha de Passe, colocando para comentar no Linha de Passe aqueles caras que tinham mais a ver com os times que estavam em voga. No debate. Sem avisá-los, né? Sim. Era uma coisa mais sutil. Então, eu vou acabar revelando o nome de todo mundo, mas então era o time de todo mundo. Mas então, sei lá, ia jogar Palmeiras e Flamengo à noite, jogaram no domingo, na segunda-feira eu colocava lá Mauro César e Jean Oddi. Tipo, Corinthians e São Paulo, às vezes me colocava com o Juca. E a gente não tinha evento na ESPN nessa época. E a gente percebeu que aquilo atraía audiência, repercutia e dava conversa. E quando eu saí da ESPN, aí foi a vez da segmentação. Eu falei, cara, agora não sou mais diretor, não sou mais chefe de redação. Agora sou eu, por mim. Não tenho... A minha carreira... O que eu escrevi, o que eu falar, é responsabilidade minha. É responsabilidade minha, exatamente. Né? E aí acho que foi mais simples. Mas, na verdade, o canal, que hoje é um canal preferencialmente São Paulo, ele não nasceu também com essa ideia, como diria o Zubeldia, ideia madre. Não nasceu com isso. A gente foi percebendo aos poucos que a aderência às lives pós-São Paulo rendiam muito mais do que as lives gerais e tal. Então ele foi meio que rumando ser um canal de São Paulinos. Mas eu acho que ele não é um canal só de São Paulinos. Ele é preferencialmente de São Paulinos, o meu com o Tirone. Sim. Vem cá, conta um pouco da sua época de ESPN. Porque eu comecei na ESPN também, lá atrás. Eu cheguei em 96. Tava tudo... Era assim o estúdio, né? Pequenininho e tal, não sei o quê. Qual foi a sua época? Porque eu vi algum podcast que você participou, você falando da sua saída. Né? Conta um pouco da sua chegada, dessa sua
ser diretor, né, de redação dos programas e a sua saída? Qual Cara, foi o conflito nessa história? Sim. Eu acho que tem muito mais partes boas. A Sim, saída, claro. eu nem acho que a saída acabou não sendo ruim pra mim, mas, cara, pra trabalhar nesse meio eu tinha não objetivos, mas duas ideias. Trabalhar um dia na Placar, que eu aprendi a ler vendo você aparecendo lá, na década de 80, sobretudo, e na ESPN, que eram locais que, pra mim, eu admirava como espectador, leitor e tal. E eu acabei fazendo, curiosamente, os dois juntos. Eu tava na Placar, eu cheguei na Placar em 2000. E comecei a trabalhar na ESPN como comentarista do Campeonato Argentino. Ninguém queria fazer, cara. Era domingo à noite. E eu, assim, mergulhei. Até hoje eu me considero péssimo. Não, péssimo não. Melhorei um pouco. Até hoje não me considero um bom comentarista de jogo. Você às vezes me assiste, manda umas mensagens reconfortantes, me dá uma... Eu comento alemão na cultura e tal. Mas não me considero eu me considero um bom entendedor de jogo, mas transmitir claramente é uma arte. E acho que vários colegas fazem melhor do que eu. Mas eu comecei como comentarista do Argentino na ESPN, enquanto conciliava com a Placar. Aí eu fui para chefe de redação da Placar. Da Placar. E fazia um programa diário na ESPN de manhã com o André Kfouri e com o William Tavares, Sport Center. Só que, cara, era terno e gravata. Hoje tá todo mundo com terno e gravata. Aquilo pra mim, cara, eu saía. Só de botar o terno e gravata eu quase morria. O André, né, o terno e gravata você coloca assim, já entra nele naturalmente. Eu amarrotava, eu era péssimo. E aí, cara, na Copa de 2010, fazendo pelos dois, Placar e ESPN, tinha lá um restaurante que a imprensa toda ia depois em Joanesburgo. E o Trajano me chamou e falou: cara, eu tô querendo te levar em definitivo pra ESPN. Ele fez a segunda pergunta pra mim: o que você acha de programação? Eu falei: acho legal. Então, o que você acha da programação da ESPN? Daí eu falei: olha, eu acho que tem coisas legais e coisas. Então, eu vou te levar pra cuidar de programação. Daí eu falei: cara, eu tô bem na Abril e tal, não sei o quê. Mas aí ele acabou me convencendo e eu fui sair da Abril. A TV é sedutora, né? E, cara, foi uma... Aí que tá, você trabalhou lá e, assim, é um lugar, cara, inspirador, né? O Trajano veio aqui, eu assisti também quando ele veio aqui. O Trajano é um cara que tem... E eu acho que ele só me chamou porque ele precisava de parcerias para não cuidar de tudo ao mesmo tempo, como ele sempre cuidou. E ao me colocar para cuidar de programação, foi a primeira vez que eu entendi televisão, né? Porque televisão é uma coisa... O mais fácil é você colocar a cara e falar. Mas escolher o evento correto, o horário correto, a equipe correta, a escalação correta. O que passar. Ver a concorrência. O que está acontecendo? Cara, o que você tem na mão, né? E o que os outros têm na mão. Perfeito. E aquilo acho que me deu... Putz, eu falei, cara, pô, eu agradeço o Trajano até hoje, porque daí me fez entender. Eu trabalhava na ESPN, mas não conhecia a televisão. Aí na programação eu passei a... E quando ele sai da ESPN... Entra o Palomino, eu entro como chefe de redação. O Palomino me transforma em chefe de redação. Mas aí eu chego chefe de redação dominando a programação. Aí pra mim foi tranquilo ser chefe de redação. E é curioso porque muita gente me vê como ex-comentarista da ESPN, não sabe que eu tinha que abrir e fechar os trabalhos. Sim. Que eu escalava, que eu mudava a programação, que eu transformei a ESPN Brasil num canal de futebol, uma briga com os gringos, que eu trouxe a final da Champions League para a ESPN Brasil, que a ESPN norte-americana só deixava passar na ESPN norte-americana. Então foi o meu melhor trabalho como jornalista na ESPN nos bastidores. Na hora de colocar a cara e debater e tal, era o momento do alívio, assim, porque aí eu tava ali. Mas foi muito bom, produtivo, adorei. E daí, quando eu saí, era uma época bem diferente. Já tinha saído muita gente que eu gostava, era a época da fusão com a Fox. E que ia mudar. Então eu saí Ia mudar a cara, né? Mudar a cara, inclusive o vestuário. Né? Eu tenho um pouco de. Prefiro essa, sabe, que nem você aqui, ou camiseta ou camiseta de rock, certo? E aí. Eu saí, o Tirone saiu e tal. Aliás, todo mundo que eu trouxe pra ESPN acabou saindo comigo. Teve o bônus que eles trabalharam comigo, mas quando eu saí, teve que sair todo mundo junto. Eu saí como chefe de redação e não como comentarista da ESPN.
no dia que eu saí, saiu também Juca, aí como comentarista, João Canalha. Eu falei, cara, são caras jamais teriam saído se eu tivesse ficado, né? Sim. Então, mas aí também aquela coisa que como é que o jogador de futebol fala hoje, término de um ciclo, pra mim foi bom, porque eu passei ali a cuidar mais de mim e menos dos outros. Sim. Eu gosto de cuidar dos outros, mas cara, eu vivia lá enfurnado 24 horas por dia, ia pra casa, ficava pensando no dia seguinte, e a partir dali comecei a cuidar mais das minhas coisas. Então, assim, eu adorei passar pela ESPN, mas adorei sair da ESPN também. Não sei se dá pra entender claro, essa situação, claro. Né? Vem cá, em relação ao São Paulo, né? Que nós estamos falando de rock and roll, falamos de televisão, falamos das suas paixões. Quando você percebeu que era São Paulino, cara? O que te fez ser São Paulino? Qual foi o time? Qual foi o treinador? Qual foi o jogador? Porque é assim que a gente começa. Claro. Fora as influências familiares, né? Que você deve ter tido também. Então, é uma história curiosa, porque minha mãe é corintiana até hoje, mas ela diluiu, porque os dois filhos viraram São Paulinos, então ela teve que dar uma... E o meu pai era Botafogo. Meu pai cresceu no Rio. Aí a minha mãe me coloca pra ver... O primeiro jogo que eu fui ver na televisão foi Corinthians e Fluminense, invasão de 76. Pô. E ela pediu... E você resistiu? Não, cara, tinha o camisa 10 do Fluminense, o Riva. Era igual ao meu pai. Meu pai foi confundido em 70, passou lua de mel no México, os caras queriam que ele desse autógrafo, bem o bigode e tal. Eu comecei a torcer pro meu pai. Aí minha mãe, porra, esse cara não vai ser corintiano nem a pau. E aí daí o meu primo, mais novo, falou, o moleque adora futebol e não tem time, cara. Eu vou levar o cara no estádio. E aí ele me levou num São Paulo Esporte Clube do Recife, quarta noite, Morumbi. Devia ter umas 2.000, não é essa coisa com 50, 60. Sim, eu joguei no São Paulo, eu sei Você sabe como é, né? Aliás, te assisti bastante, foi bom. Aí o São Paulo ganhou um jogo de 4-3 de virada. E assim, eu tenho até hoje a sensação de entrar no Morumbi, naquelas bocas, que era a drogaria do farto, e olhar para aquele refletor e o gramado, dá vontade de você se jogar lá, de tão maravilhoso. E aí, a partir daí, ele já me levou no jogo seguinte, que era o São Paulo e Grêmio, aí com bastante gente, era o Corbo, goleiro do Grêmio, São Paulo ganhou 3-1. Era o time do Mirandinha, Serginho, Zé Sérgio, que foi campeão brasileiro naquele ano. Então aí já não tinha mais volta. O estádio, eu acho que o estádio tem um poder de fidelidade muito grande, cara. Principalmente o São Paulo, né? São Paulo tem um estádio que Pô, esquece as arenas hoje. A história do São Paulo, do Morumbi. Todo mundo desejava estar lá. Ou jogando dentro do estádio, ou assistindo o jogo. Era um campo que todo mundo gostava de assistir, porque sabia que era jogo bom, né? Os clássicos eram lá. E os seus ídolos de infância? Cara, o Serginho era um... Chulapa? Mas era um ídolo conflitante, porque ele várias vezes deixava você na mão. E o meu primo, que me transformou em São Paulino, ele falava, quando o Serginho sai atrás, correndo de alguém sem a bola, ele vai ser expulso, repara isso. Aí toda vez que ele saía lá, eu falei, puta, vai ser expulso. E aí ele era expulso. Dava um bico, tem um volante do América, do Rio Preto, Gerson Andreotti. Sim. Aí eu, saiu o cara, jogava bonito, ele desarma, sai ali e sai o Serginho atrás dele. Eu falei, puta. Então, era um ídolo que eu gostava pra caramba, mas várias vezes. Então, acho que talvez na primeira final do Brasileiro contra o Atlético ele já tava suspenso, né? Sim, lá então, no Mineirão. Então eu não contava muito com ele, entendeu? Mas era o cara, foi o primeiro cara. E depois, eu acho que logo na sequência, o Dario Pereira. Que era um cara que, pra mim, até hoje, quando eu encontro o Dario, e depois o Careca, que foi seu companheiro. Então foi uma linhagem, assim. Aí o Careca já era uma coisa, já entendia mais de futebol. Sim, já era mais da mesma geração, praticamente. O meu amigo primeiro de futebol era palmeirense, a gente foi nas finais Guarani e Palmeiras. 78, eu vi aquele moleque já fazendo aquelas coisas maravilhosas e tal. Então foi essa... São Paulo tinha muitos bons jogadores, né, na época que eu comecei a torcer. Então, o primeiro foi o Serginho, mas tinha esse meio conflito. Vem cá, o São Paulo teve aquela época ruim, né, porque estava construindo o Morumbi. Aí trouxe o Gerson em 69, começou a ganhar títulos, virou um timaço, né, um time respeitado e tal. Esses anos que o São Paulo ficou sem ganhar títulos, né, ganhou ano passado a Copa do Brasil, ganhou o Paulista com o Crespo, mas assim, um torneio importante nacional foi a Copa do Brasil. Você acha que foi a pior fase do São Paulo que você totalmente. tenha visto?
Totalmente. Aí é mais difícil. Minhas filhas nasceram nesse período. Uma tá fazendo 18, outra tem 20, e elas não tinham visto porra nenhuma, né? Eu tinha visto. Eu comecei campeão brasileiro e tal. E aí eu. Bicampeão paulista, 81, timaço. Pois é. Aí eu assisti a final da Copa do Brasil com as duas na arquibancada. Daí eu falei, cara, se São Paulo for campeão com as duas aqui, eu vou fazer uma tatuagem. Eu não tinha Eu tinha falado isso no canal. Uma vez os caras ficaram me cobrando. Aí eu fiz uma tatuagem aqui na batata, depois eu mostro pra vocês. Tipo, com as duas, né, na cena. Foi muito curioso. Alguém me fotografou na arquibancada com as minhas filhas abraçadas, de costas. E aí, a pessoa me mandou a foto, olha, essa é a fulana, eu esqueço o nome dela, mas depois eu vou nominar direitinho. Ela mandou a foto e uma história. Ela falou que aquela cena fez com que ela lembrasse do pai que a levava no estádio. Ver o jogo. E ela rompeu relações com o pai. E ela não falava mais com o pai há um tempão. E viu eu com as minhas filhas ali. E daí ela criou coragem pra ligar pro pai depois do jogo. História... E falou que teve a primeira boa conversa com o pai em... Eu falei, agora vai ser tatuagem, meu. Agora vai... valeu a pena, né? História interessante. E aí, então, esse título acho que foi um do... Olha... Desde que eu comecei a torcer, pra mim é o título mais importante do São Paulo pelo período de jejum. E você tem, assim, algum diagnóstico para esse tempo todo do São Paulo ficar sem título? Não é só sem título, sem time bom para disputar título, né? Ah, cara, aquela frase que alguns do São Paulo já falaram, o Muricy já falou, veio aqui também, o tal do parou no tempo, que não é uma coisa tão... O parou no tempo... Ele não é perceptível. Não é perceptível. Você só vai ter esse diagnóstico na hora que depois de um tempo. De muito tempo. É depois de muito tempo. E acho que até hoje, acho que esse parar no tempo está provocando coisas do São Paulo, né? Sim. E essa coisa de ter ser vanguarda durante muito tempo, ter o primeiro estádio particular grande, ter o primeiro centro de treinamento e tal. Primeiro espaço de fisioterapia de primeira qualidade. Eu vim da Itália para fazer fisioterapia no São Paulo quando eu operei o joelho. Eu não fiz lá, eu quis fazer aqui. Eu teve uma... E assim, é interessante que quando a sua passagem pelo São Paulo foi muito marcante, porque além de você ter jogado pra cacete, eu acho que você traz uma coisa... o cara era ídolo absurdo no Corinthians, tinha sido bicampeão em cima do São Paulo, vai jogar no São Paulo e viu coisas diferentes no São Paulo, né? E outro dia a gente entrevistou o Tirone e o Wilsinho, que tá lá nos Estados Unidos, que sai da base do Palmeiras para jogar no São Paulo. Aí você vê como parou no tempo. Ele falou, todo jogador da base do Palmeiras queria jogar no São Paulo. Eu ficava olhando pelo muro. Sim. A estrutura... O São Paulo revelava todo mundo jogava no time titular. E hoje eu acho que mudou muito isso. Total. Então eu acho que o separar no tempo pode ser exemplificado com essas situações aí que a gente tá vendo. E aí demora, né? Para voltar a comprar. Primeiro demora para perceber que é esse o problema, né? Porque os clubes não conseguem perceber que aquilo tudo que está acontecendo de errado é porque a cabeça sempre fica no passado glorioso, né? Sem dúvida. Os clubes demoram para perceber. Vem cá, esse ano o São Paulo tentou inovar, né? Tentou inovar? Não, mas, né? Vamos lá. Foi procurar treinador e inventaram aquela história da entrevista, né? Então o Zubeldia, lá em janeiro, ele não quis dar entrevista, obviamente, porque ele foi campeão da Sul-Americana com a LDU, era um treinador já super conhecido na América do Sul, né? Um treinador de ponta na América do Sul, e o São Paulo quis entrevistá-lo e ele falou não. Né? Não quer me contratar, me contrata. Foi exatamente isso que aconteceu. E foram lá e contrataram o Carpini, que era uma aposta legal, inicialmente. Né? Era uma aposta legal. Você acha que o São Paulo errou lá no início de tentar... você achou uma soberba do São Paulo de vou entrevistar treinador para ver se o cara é bom para vir treinar o meu time? Porque agora, quando trouxeram o Zubeldia, não entrevistaram o Zubeldia. Não, né? pelo amor Podia de Deus. ter feito isso lá atrás. Claro. Então o que você achou daquele movimento inicial, cara? Sim, eu acho que não dá para entender esse movimento. Até porque, vamos começar no início dessa história. O Dorival foi campeão da Copa do Brasil, fez um ótimo trabalho no São Paulo, ia começar janeiro e foi para a seleção brasileira. Então começa por aí. O que você achou da saída do Dorival? Se ela foi bem clara, se foi estranho? O Tirone é mais emotivo, né? Então o Rogério Ceni passa, não dá certo, ele quase chora. Aí o Dorival aceita a seleção, não, quase chora.
Cara, eu tô pra ver ainda um profissional. São raros, são ocasiões muito específicas dizer não pra seleção. O que eu acho que o São Paulo deixou essa história quando o Diniz começa a naufragar. O Ancelotti, Ancelotti e tal, só tinha um nome, era o Dorival. O São Paulo tinha que ter se Blindado. ou blindado, ou se informado, ou preparar a sucessão de alguma forma. Não deixar passar o ano todo e ficar ali. Porque quando começa o zoom, eu falei, o Dorival vai, cara. O Dorival vai. E engraçado, eu mandei uma mensagem pro Muricy na semana em que. O Dorival aceitou. Um pouco antes do sim oficial. E o Muricy tinha. Não, ele falou, não vai aceitar, isso é muita bagunça. Não sabe nem se o presidente vai estar. Ele não vai aceitar, é satisfeito aqui. Eu falei, olha, Muricy. Então, o Muricy mesmo achava que ele talvez ficasse. Porque o Muricy pensou com a cabeça de Muricy. Exato. Eu falei, não vai, a sua opinião não vale. Você recusou na época do Fluminense. Não. Então eu acho que o São Paulo poderia ter se preparado. Uma vez perdendo, eu acho que não poderia ser um técnico brasileiro, por exclusão. Não tinha um técnico brasileiro interessante para contratar. Livre, né? E o São Paulo tem tido boas experiências com técnicos estrangeiros, várias. Sim. Não Crespo, Balsa, os caras vão embora também pelas seleções. O Osório lá atrás, o Aguirre. O São Paulo teve boas experiências com técnicos estrangeiros. E eu achei que o São Paulo, como fez na época do Crespo, e aí acho que ele tentou repetir o processo de entrevistas. Uhum. Só que a mesma situação. Aquela vez entrevistaram alguns caras, o Crespo era campeão da Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça, era o cara, traz o cara. Era a mesma coisa com o Zubeldia. Acho que era o melhor nome na América do Sul no momento. Não quis ser entrevistado. Eu concordo com você. Ele falou, olha, se você chega, quero contratar o Zubeldia. Ele falou, cara, não consigo assumir agora. Eu preciso de um tempo, até o final do estadual. São Paulo podia ter pensado se valeria a pena ou não. Porque no final das contas perdeu 100 dias. Tá, o Carpini quebrou o tabu, é verdade. O Carpini ganhou a Supercopa, é verdade também. Mas acho que teve que recomeçar quase do zero com o Zubeldia. Então, o que você acha? Onde foi que o Carpini errou? Cara, qual foi o momento que você percebeu que o cara tá perdido? Porque você falou, ele ganhou a Supercopa do Palmeiras, dos pênaltis. Foi lá e quebrou o tabu com o Corinthians. 2 feitos grandes. Para a história atual do São Paulo, são 2 feitos importantíssimos, né? Grandiosos, que ninguém conseguia. Sim, claro. Né? Nunca tinha ganho lá. Onde foi que você acha... Qual foi o momento que você olhou e falou assim, puto, o Carpini tá se perdendo, a coisa não vai desandar? Cara, isso é pra nós agora... Porque eu tenho um momento que eu acho que qual você acha? Pra mim, foi a última rodada do Campeonato Paulista, contra o Ituano, lá em Itu. Ele tava vencendo por 2-1. Você tava comentando o jogo? Eu tava comentando o jogo. Aquela reação dele? Então, eu tava ganhando por 2-1. O Ituano era o último colocado. Ele tira o Luciano e põe o Diego Costa, mais um zagueiro pra fechar, pra segurar o resultado. O Ituano empata. Além do Rames na lama. Então, o Ituano empata e saiu aquele pênalti, que foi pênalti mesmo, mas caiu do céu. Era a última bola do jogo. Se a bola vai um pouquinho mais pra frente, o juiz ia acabar. E aí saiu o pênalti e classificou. E aí teve a chadeira da torcida e ele fez, né, o gesto obsceno pra torcida. O gesto... Então ali eu falei assim... ali já... Então, concordo. Pra mim, ali já deveria ter acabado. Ou então, tudo bem, classificou o Novo Horizontino. Perdeu o Novo Horizontino em casa nos pênaltis, troca. Não tinha... Agora, pra você me... perguntar quando eu senti a primeira... E é por isso que eu tô falando, o São Paulo e técnico, parece uma estabilidade, o começo muito bom. Pra mim, a primeira derrota dele contra a Ponte Preta, primeira derrota no sábado de carnaval, alguma coisa, era o carnaval, a primeira derrota desestabilizou o cara de uma forma, assim, de diversos pontos de vista. A escolha dele do time titular, acho que foi errada. Talvez os caras não quisessem até ir. E eu tinha acabado de ser campeão da... Era a hora do time reserva que tinha acabado de ganhar do Água Santa. Sim. Um jogo que você comentou também, eu acho, o Água Santa. Sim, que ganhou, jogou bem pra caramba. O time, foi o melhor time do São Paulo. Melhor jogo do São Paulo no Campeonato Paulista, com o time reserva. Repete. Contra a Ponte. E depois em casa você vai voltando com o titular. Aí ele perde o primeiro e começa a ter uma sucessão de decisões. É muito difícil a gente ter o diagnóstico hoje, porque na época que eu comecei e trabalhava na beira do campo, você conseguia... A cobertura do dia a dia te dava as impressões, as conversas. Você sabia a característica do cara. A característica do cara, como é que estava o clima, se os caras estavam chegando. E isso hoje é só uma questão que a gente observa no campo, nos jogos.
Mas pra mim aquele primeiro jogo já deu a bala. Aí teve 4 dias depois o Santos, aquele jogo polêmico lá da Edna, que dá um pênalti pro Santos, anula um gol do São Paulo. Aí 2 derrotas seguidas, aí ele já começou a perder o critério, queria colocar sempre os, os mais, digamos, os mais graúdos nas escalações todas, tal. E acho que ele se perdeu um pouco de uma forma que ficou... Quanto pesou o Rames? Porque também. o Rames é o seguinte, o Rames era uma bomba com o pavio aceso, né? É. Tava lá o pavio aceso. É. Não é que ele iria explodir, mas ele poderia explodir o que estava acontecendo aí, implodir o São Paulo. Né? Eu acho que pesou bastante e acho também para defesa do Carpini, tudo é muito novo para ele, né? Sim, lidar claro. com um clube desse tamanho, com jogadores desse tamanho, com a situação... Porque você vê o Zubeldia com o Rames, o cara botou o Rames para jogar os 15 minutos finais do jogo com o Palmeiras. Ele andou, voltou andando, eu falei, esse cara não vai jogar. Aí o Rubeldia simplesmente, eu prefiro outros jogadores no momento. Então, ninguém ficou... O Carpini, até para dar as entrevistas, era uma dificuldade para ele falar sobre o Rames. Então... E acho que, do jeito que o São Paulo também colocou, o Muricy colocou, é como se ele tivesse a obrigação de colocar o Rames. Então atrapalhou, em vez de ajudar, o Carpini nessa situação final, a ponto de colocar o Rames... O Muricy veio aqui numa gravação que ia ter jogo, acho que no outro dia do São Paulo, e ele falou, não, o Rames vai... Eu conversei com o Carpini 2 horas e o Rames vai ser titular. Foi o que o Muricy falou aqui. Então, você acha que o ambiente externo é diferente? Foi diferente com o Carpini que é hoje? Porque ninguém cobra o Rames no time com o Zubeldia. Não. Desde o início. Nada. O Carpini todo dia a imprensa perguntava sobre o Rames, se vai jogar, se não vai, se é titular, se não é. Eu acho que aí... Aí entra a parte de vocês, Claro, da imprensa, claro. como gosta de dizer a Marília Sim, Ruiz. exato, gênio. Mas é aquilo, né? A bola do Rames ficou quicando. Você falou do pavio. A bomba ficou quicando o tempo todo. Ou você joga a bomba para fora, ou você vai ter que dormir com ela sem saber se ela vai explodir ou não. E o Carpini ele ficou no meio do caminho. O Zubeldia, eu acho que ele já desarmou a bomba na primeira. Botei para jogar contra o Palmeiras. Foi mal. Agora eu prefiro os outros. Prefiro o Juan que o Rames. Sim. Mas aí pesa pro Zubeldia os 15 anos de carreira. Sim, claro. Ele trabalha lá, trabalha cá, trabalha lá. O Carpini era muito recente para ele lidar com essa coisa. Então, eu concordo com você plenamente, porque o São Paulo vinha de um jejum enorme. O Dorival ganhou a Copa do Brasil. Terminou o ano, ele foi para a seleção brasileira. Olha a responsabilidade da escolha do São Paulo. Claro. O seu treinador ganhou a Copa do Brasil pela primeira vez e foi para a seleção brasileira. Né? Então você tem que trazer um cara que segure a onda, que tenha uma experiência para segurar a onda. E a escolha foi de um principiante, que estava fazendo ótimos trabalhos, mas tá aqueles trabalhos em times, né, médios. Subiu com Juventude, foi para a final com o Água Santa, mas aqueles times que jogam mais na retranca, claro, né? O São Paulo tem que jogar. Não deveria ter vindo direto o Zubeldia. Por que essa discussão de escolha? Eu acho que eles erraram e também numa ilusão de que um técnico novo, menos experiente, pode ser coordenado, pode ser... Isso eu falo pro Muricy, ou comandado, vem cá, vamos fazer desse jeito. Porque, na verdade, Casão, a sua ascendência, ela vai até a página 2. Começa o jogo, quem vai... Talvez você possa até discutir a escalação com o técnico. Sim. Olha, tá indo, não sei o quê, o fulano tá aí, tá treinando bem. Começou o jogo, é o técnico. Sim. Ele que vai escolher a primeira troca, se vai ter... E eu acho que o Carpini tinha... Talvez o principal problema do Carpini no São Paulo seja durante os jogos. Sim, as trocas. As trocas. Ele errava muito. Como você falou em Itu. Você lembrou em Itu. Coloca o Diego Costa, o time vem pra trás. E o adversário vai pra cima. E acho que uma das coisas boas do Zubeldia são as trocas, mas também computo isso a longevidade da carreira do cara. O cara já tá... O timing da troca, que tipo de troca... E eu acho que o Zubeldia é bom nisso também. Por que você acha que o Zubeldia chegou? O que ele fez, não só da experiência, para resolver o problema de instabilidade do São Paulo, de uma definição de time, de uma escolha tática, de um respeito? Ninguém peita o Zubeldia. E ninguém vai peitar mais. Poderiam ter peitado no início. Agora, ninguém vai peitar o Zubeldia. Ele é muito respeitado, inclusive pela imprensa. Né? Então, eu acho que hoje a função de técnico ela é tão complexa que, na minha concepção, as principais virtudes do Zubeldia é o temperamento,
Acho que a... Ele sente o jogo, né? Ele sente o jogo e dá pra você ver nos vídeos, no treino também ele é assim. E a comunicação. E é isso, eu acho que na nossa área, então, eu acho que qualquer profissional que trabalha num clube grande e esses técnicos que tem que falar cada jogo, eles precisam de um suporte de comunicação. O que eu vejo hoje de treinador morrer pela boca, pelo jeito, ou pela expressão, ou pelas frases, e eu acho que o Zubeldia é muito bom de comunicação, cara. Sim. Fez jornalismo também, Sim. né? Mas eu acho assim, você faz uma pergunta pra ele vai além da sua pergunta, e ele tem mesmo não falando a língua, ele tem uma capacidade de comunicação muito grande. Acho que isso ajuda. Ele é claro, mesmo com o idioma sendo diferente, ele é claro. Ele não deixa dúvida nas respostas. Exato, e se você for pensar no campo, o time não tá numa maravilha assim, não tem um time titular, ele alterna. Mas não perde, né? Não perde. Não perde. E nós vamos ter que ver, quando perde, o Carpini perdeu a primeira... Desandou. Outro dia a gente entrevistou lá o Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, ele falou assim, a gente conhece o treinador quando vem a primeira derrota. É verdade, né? Nenhum técnico ganha todas. Vamos ver como é que reage o Zubeldia, mas de novo eu acho que o lastro de 15 anos de profissão vão trazer a ele a primeira derrota, não vão desestabilizá-lo. Para mim, essa é a minha impressão. Por que o Rogério Ceni, na sua opinião, sendo para muitos o maior ídolo da história do São Paulo, não sei se é para você, mas para muitos o maior ídolo da história do São Paulo, não funcionou no São Paulo como treinador, porque ele foi pro Fortaleza, trabalho brilhante. Tá no Bahia, um trabalho muito bom. E você pega no passado, eu vou falar mais dois do passado, porque eu não me lembro de muitos assim. O Júnior foi treinador do Flamengo, também não deu certo. Mas o Renato no Grêmio funciona maravilhosamente bem. Qual foi o problema do Rogério ali? O Renato, aliás, muitos colegas meus, jornalistas, eles acho que menosprezam o Renato. A gente tem que colocar... Eu acho o Renato um ótimo treinador. São pouquíssimos caras que foram grandes jogadores e bons treinadores num mesmo ambiente. O cara, ele é um dos maiores jogadores do Grêmio. Foi um dos maiores treinadores do Grêmio. Também. É raro. Deixa eu te contar uma história do Rogério quando eu era competência da ESPN, que você vai... Acho que eu não contei pra ninguém, que você vai ver como é que é o Rogério. Ainda jogador, mas já na parte final, né? Da carreira. Teve lá a linha de passe, eu tava comentando, logo depois um Sansão no final de semana. Era aqueles Santos do Robinho e Neymar. E o Santos, para variar, nessa época, sacava o São Paulo todas as vezes. E foi assim, o jogo tava aparelho na via, ganhou o Santos de novo. E aquela coisa, o Robinho, que era o líder da meninada lá, comemorava com dança e tal, e brincadeira. E o Rogério lá no gol, dando bronco em todo mundo, a defesa... Daí eu fui comparar no linha de passe a liderança do Rogério com a liderança do Robinho. Cara, pelo amor de Deus, são pessoas... ainda mais Robinho atual, né? Mas... Robinho tá em Tremembé, né, gente? Tremembé, né? Então... O Rogério tá treinando o Bahia. Isso, né? Vamos deixar bem claro a diferença vamos repetir. Do caráter. Robinho está em Tremembé, o Rogério está treinando o Bahia do Grupo City. Ali era questão de... Os dois eram capitães, um do São Paulo e outro do Santos. O tipo de liderança do Robinho para os companheiros era uma liderança que contagiava pela alegria. Bagunça. E o Rogério era tensão em pessoa. E o time ia, sabe, como se fosse... E eu só citei essa... Eu falei, cara, muitas vezes, quando um time começa a perder... Eu imagino, o Rogério que já ganhou tanto, tal, não sei o quê, ele vai passando uma angústia, tal, como líder, tal, que os caras vão murchando em vez de... E o outro ali, tal, entra lá o Neymar, o Ganso, tal, os caras só estão... A confiança que os caras do Santos jogavam e a tensão que os caras do São Paulo jogavam. Foi essa comparação que eu fiz, beleza. Segunda-feira, quarta-feira tinha São Paulo e Corinthians pela Libertadores. São Paulo já tinha perdido, tinha que ganhar para se classificar. São Paulo ganha o jogo. O jogo que o Sheik foi expulso no comecinho, não sei se você lembra desse jogo. 2-0 pro São Paulo, classificou. E aí o Plihal da ESPN vai pro... monta lá um ao vivo e vai com o Rogério só dava uma entrevista quando ele ganhava um jogo importante. Vai lá, Rogério.
Sport Center era Migão e Antero. Grande dupla. Aliás, o Antero foi exemplar esse dia também. A primeira pergunta, Rogério, eu quero falar sobre o Arnaldo. Aí, assim, eu tava na casa do Léo, meu amigo, tinha acabado de... Tava no Morumbi, vim pra casa do Léo, daí o Léo tava me dando uma cerveja. Ô, Arnaldo, vem cá que os caras estão falando de você aqui. Aí eu cheguei lá, falei, fodeu. Aí o Rogério, que agora, e aí? Aí a liderança, ele guardou aquilo, Ele 3 dias depois e veio. Pra cobrar depois de uma vitória. Só que eu não tava ali pra aí responder. o Plihal e tal. Aí veio pro estúdio o Antero. Não, eu acho que a observação dele foi pertinente. Uma coisa você tá falando agora depois de uma grande vitória. Mas aí, assim, o Antero me defendeu, assim, exemplarmente, sendo que eu não podia me defender naquele momento. Mas eu tô falando só isso porque o Rogério, com o São Paulo, ele tem uma mistura de coisas que eu acho que atrapalha o trabalho dele como treinador, como líder, como sempre imaginando... Ele não consegue separar as coisas no Não, São Paulo? sempre imaginando que alguém vai ser como ele era como jogador. Vai chegar às 5 da manhã, vai bater 150 faltas, porque ele soube, eu acho que entender o Tele, que foi um dos primeiros técnicos dele. Que gostava... tem outro tipo... O Tele prezava muito quem era o primeiro, quem trabalhava mais, quem ia até o final. São tempos diferentes. E acho também, para completar, que tem uma questão de comunicação muito grande. Quando ele se comunica, depois de uma derrota, então, é praticamente um funeral. E não pode ser assim, porque você vai perder uma semana, daqui a 15 dias. E no São Paulo era uma coisa... Cara, cada coletivo do Rogério era um desespero. Né? Sobrava para todo mundo, né? Da água, da piscina, tal, não sei o quê. Era tudo ruim. Tudo tava ruim. E acho que uma coisa é você checar e achar algumas coisas legais e outras coisas você cobrar o cara que tá trabalhando ali. Outra coisa é você checar e só reclamar. Exato. Porque o Tele, ele reclamava, mas também elogiava. Sim, exato. Exatamente. Exato. Isso mesmo. Eu acho que tem um pouco essa diferença. Você vai checar as coisas, tem coisas que estão legais. Claro, você exato. tem que reconhecer que tá legal. E acho que publicamente, sobretudo, e ainda mais para companheiros ou comandados, você não deve só falar o ruim, né? Porque senão o cara se sente péssimo, né? E acho que ele leva um pouco essa carga toda. E mesmo nas derrotas do Bahia recentes, Bavi, lá, não sei o que, não tem um jogador de meio de campo. Sim. Cara, ele precisa saber se comunicar quando perde. Eu sei que é difícil perder. Ele precisa, na realidade, não ficar criticando os seus jogadores quando perde. Exatamente. Ele faz muito constantemente isso. Muito, porque faz parte... A derrota faz parte da vida do treinador. E cada derrota dele parece que é um... Eu vou dar um nome de alguns treinadores, já que nós estamos falando do Zubeldia, Carpini, do Rogério, assim, que eu tenho aqui do São Paulo. Eu tenho lá de trás, mas você provavelmente só leu sobre o Poi. Você não viu o Poi trabalhar e tal. Mas eu vou dar 3 nomes, 2 que fizeram, na minha opinião, o São Paulo jogar o melhor futebol que eu acho que... Não do que eu vi, porque eu de 70 e 71 jogava pra cacete, porque tinha o Gerson, Pedro Rocha, Toninho e tal. Mas dos anos 80 pra cá, que é o Cilinho, que fez os Menudos, né? Que eu participei do início, em 84. Você tem o Tele Santana, que sempre privou para jogar bem bola. O Tele trabalhava fundamento com Zico e Sócrates, todo mundo. Punha um cara lá, um cara aqui, você ficava jogando a bola pro outro lado, o cara matava no peito, como se estivesse iniciando. Eu participei, né, com o Tele treinamentos assim. E tem o terceiro, não fazia o time jogar bem, muito bem, assim, agradável, né? Fazia jogar bem, mas do estilo dele, mas foi tricampeão brasileiro, que é o Muricy. Então, desses 3 treinadores que eu acho que você viu bem, né, esses 3 treinadores, qual você escolheria, por exemplo, para treinar o São Paulo? Tele, sempre, sem dúvida. Tem a questão, né? Tele é o técnico da nossa geração por conta da Copa de 82. E aí, esse meu amigo palmeirense que eu citei há pouco, que foi na final de 78 e tal, a gente assistiu junto, por exemplo, aquele Palmeiras 4, Flamengo 1 notório no Maracanã, que levou o Tele para a seleção. Sim. Ele adorava o Tele na época de palmeirense e tal, e o Tele sempre me chamou a atenção. E depois eu cheguei a conhecer bem o Tele, né? Eu cobri o São Paulo nessa época. Eu era o cara que transcrevia as colunas do Tele na Folha. Digamos, a gente conversava, eu transcrevia. As primeiras eu mandava por fax lá no CT, e aí ele me ligava de volta, tudo bem, muda aqui. Depois eu passei a transcrever.
E eu me aproximei muito dele. A ponto de quando ele ficou doente, a família me convidar para eu escrever o livro dele. Acabou sendo escrito por um Ribeiro, não eu, não consegui finalizar, uma das grandes frustrações que eu tenho até hoje, sei lá, 7 fitas gravadas com o Tele. Passei o Natal na casa dele, lá, enfim. E ele é um cara que, como eu posso descrever? Eu acho que ele é mais apaixonado, era mais apaixonado por futebol do que eu. Eu achava isso impossível. Falei, não, eu sou o cara mais apaixonado por futebol que eu conheço. Não, ele era mais. E acho que os times dele tinham coisas. Eu adorei o Cilinho e adorava o Muricy. Mas acho que são estilos diferentes. Talvez o Tele combinasse as duas coisas: o futebol bem jogado e a competição. Porque eu acho que a fase dele no São Paulo, ele se convenceu que ele precisava ganhar. E ele muda algumas coisas. E ele, nas conversas, muda algumas coisas. Começa a jogar Pintado, Ronaldo de volante, Dinho, Doriva. Ele passou a prezar pelo... Cara... Mas ao mesmo tempo ele pede Cerezo pro meio campo. Sim, porra. Né? Sim, sem perder a essência. Então, porque assim, eu concordo com você, ele fez um time competitivo, mas o Tele amava tanto o bom jogo que ele não conseguia resistir por muito tempo. Claro. Traz o Cerezo aqui no meio para dar uns tapas bonitos na bola. Recentemente teve o aniversário de conquista do primeiro título dele lá em Bragança contra o Bragantino, do Parreira, né? História... Ele ganha o primeiro jogo de 1-0, gol do Mário Tilico, e aí tem a tal história que os jogadores aí contam uma versão, o Tele conta uma versão um pouco diferente. Que os jogadores convenceram o Tele no jogo de volta não colocar o Mário Tilico, já que o Elivelton tinha quebrado o pé, e colocar o Zé Teodoro e o Cafu de ponta esquerda para marcar o Gil Baiano. E o São Paulo jogou para empatar em Bragança para ser campeão. E tem nesse compilado, ele na beira do campo, o Wright era o juiz. Ele, tipo, acabou. A satisfação em ser campeão na cara dele, eu vi recentemente, outro dia, essa imagem de novo. O cara tira uma bigorna das costas, porque ele tinha um rótulo de pé frio, fracassado muito grande depois das duas Copas. E perdeu também a final de 90 pro Corinthians. Primeiro campeonato brasileiro do Corinthians. Ele é mantido no São Paulo, apesar disso. E aí esse primeiro título, acho que aí dá uma... Aí ele vai trazer o Cerezo, vai trazer o Palinho, vai dar uma graça. E acho que a passagem dele é muito marcante no São Paulo. Eu considero, já escrevi um livro lá, 10 maiores do São Paulo. Treinadores? Não, jogadores. Jogadores. E não tinha técnico. Daí eu fui lá, aliás é difícil falar os 10 melhores do São Paulo, porque tem mais de 10. É difícil. O Miller ficou de fora. Só porque jogou em outro clube? É um colégio eleitoral, não sou eu que estou elegendo. Colégio eleitoral de pessoas de gerações diferentes. Caramba, o Miller ficou fora. Quem jogou no lugar do Miller? Cara, ficou assim, se eu lembrar, Leônidas, vale lá de trás. Do Leônidas ao Rogério Ceni. Então tudo bem. Então não é uma equipe dos caras que vocês viram jogar. Não. Os 10 maiores ídolos da história do São Paulo, desde a fundação do São Paulo. Então, o primeiro é o Leônidas, o último é o Rogério Ceni. E você tem quase uma sucessão. O que mistura ali é o Dario Pereira, que pegou 3 gerações. O Dario Pereira é foda. Pegou lá o 77, pegou 80 a máquina e pegou o Cilinho. Né? Então ele invade algumas eras. Sim. Mas entrou o Careca e não entrou o Miller. Bom, enfim. Mas eu falei, cara, o maior da história do São Paulo é o Tele, não é nenhum jogador. Porque ele... E acho ele que merece a estátua lá. A estátua acho que foi uma puta sacada dessa diretoria. O São Paulino se enxerga ali, naquela estátua do Tele. É claro que quem decide jogo é jogador. Leônidas populariza. O Leônidas talvez tenha feito o primeiro movimento de popularização do São Paulo, mas quem transforma o São Paulo num clube popular para botar 50 mil é o Tele. O São Paulo se espalhou, né? Claro, a comunicação, as transmissões da Libertadores, um monte de coisa, mas ele era o principal responsável pelaquela época, começo dos anos 90, que transforma o São Paulo num clube super popular. Né? Então eu acho que eu não incluí ele no livro porque era proibido, mas eu colocaria Tele, até acho que no prefácio, Tele e os outros 10 grandes ídolos da história do São Paulo. Então, falando em Tele, você acha que ele errou em 82, por exemplo, quando estava 2-2 com a Itália, tirar um atacante, colocar um defensor? Você acha que tá tudo certo mesmo, foi um destino? Porque eu acho que tá tudo certo.
sabe? Porque a ideia dele era aquela, sabe? Ele queria ganhar o jogo, poderia empatar, ele queria empatar o jogo jogando bem daquele jeito. Na cabeça dele não passaria nunca. Quem que ele ia tirar, sabe? Para colocar mais um zagueiro ou um volante. Na sua opinião, você que é da geração que você viu 82, não viu? Vi pra caramba. Então, você acha que... ver 78. Então, você acha que ele errou naquele jogo com a Itália? Não, eu acho que você citou ali a... Se você rever os 2 gols do Brasil naquele jogo, 2 puta golaços coletivos, assim. Movimentação, cara, né? Que deixou a defesa da Itália ficou desconcertada com os 2 lances. Aí, tipo assim, então tinha um cara pra sair, digamos, porque o resto jogava demais. O Serginho, que não tava bem no jogo. Mas daí você vai colocar um cara pra trás pra tirar o Serginho. Ficar aquele vazio ali naquele meio. O Zico só vai ficar jogando de costas. Enfim, eu acho que ele não errou. Mas eu acho que a derrota de 82 povoou a mente dele por algum tempo. 86 você participou, acho que era uma outra coisa. Ali ele estava diferente. Ali ele estava muito tenso. Tava um peso muito grande. Ele estava meio. Até o humor dele mudou. Porque eu joguei em 85 com ele. Que era a mesma seleção de 82, só entrou eu e o Renato. Era o mesmo time de 82. Entrou o Renato na ponta direita, entrou eu de centroavante. Claro, o Carlos era o goleiro, mas o Carlos estava em 82. O Edinho era o quarto zagueiro, mas o Edinho estava. Né? Todo mundo estava lá. Eu e o Renato entramos, né? Em 86 ele estava diferente mesmo. Em 86 ele estava muito emburrado, muito ranzinza, ele não deixou o ambiente leve. Eu acho que ali pesou muito pra ele, a sequência. Ele só foi se soltar mesmo aí quando você falou. Pensa, lá em 90... 5 anos depois. 5 anos depois de um título, jogando por um título. E o Brasil não faz uma Copa ruim em 86. Não, ela foi melhorando. Exato. O jogo da França não é um jogo ruim do Brasil, pelo contrário. Acho que o Brasil jogou bem contra a França. Vai uma bola no gol, desvia, o cara toma o gol, o primeiro gol que ele toma. Aí na disputa de pênaltis bate na trave, nas costas dele. O Sócrates perde pênalti, não perdia. O Zico perde pênalti na... Cara, os caras... Cara, né? Os dois, cara... Esses 2 caras perderem pênalti numa eliminação de Copa é muito cruel pra mim. Porque é aquilo. A gente, no futebol brasileiro, culpa nossa, talvez, da mídia, a gente conta muito bem a história dos vencedores. E não conta bem a história daqueles times que não vêm. Eu não acho simplesmente justo o endeusamento de 94 por uma decisão de pênaltis e a demonização de 86 por uma decisão de pênaltis. A bola do Romário bateu na trave e entrou. A do Zico, o Bates defendeu. Por exemplo, a de 82 ficou para a história como uma das maiores seleções de todos os tempos no mundo. Ninguém contesta a eliminação do Brasil para a Itália. Vamos continuar em seleção. O que você está achando do trabalho do Dorival? Porque ele pegou terra arrasada lá. São 3 jogos só por enquanto. Nós estamos conversando aqui, o Brasil jogou com o México 3-2. Vai jogar com os Estados Unidos ainda. Exato. Então ainda não perdeu, né? Que nem o Zubeldinho, ainda não perdeu. Cara, eu virei um admirador do Dorival. Eu acho que o que ele fez no Flamengo e no São Paulo não são coisas triviais, não, cara. É só pra você observar como o Flamengo ficou depois que ele saiu e como o São Paulo era até ele chegar. O Flamengo com Pedro e Gabigol junto, aquele quadrado. Que ninguém coloca. Ninguém conseguiu colocar. Ali destruiu todos os treinadores que passaram por lá. Todos. Não, porque o Pedro não jogava, porque tinha o Bruno Henrique. Às vezes tinha o Bruno Henrique, ninguém conseguiu formar a dupla de ataque Pedro e Gabigol. E os caras jogaram super bem e tal. No São Paulo ele conseguiu um título inimaginável, e também formando um time. Aí tem algumas coisas peculiares, né, Casão? Tipo, se no Flamengo era Pedro e Gabigol, no São Paulo o cara descobriu o Alisson como... O segundo volante. Cara, é outro jogador, parece outra pessoa. Isso é uma puta sacada, isso é uma puta de uma... Meu, cara, isso não é... E acho que na seleção ele começa bem. E eu gosto e é suave. São transformações sutis. Eu adorei a convocação para a Copa América. Acho que foi uma convocação muito boa. Muitos jogadores que não estavam no radar, estavam bem na Europa, foram chamados, tal. E eu acho que vai dar para fazer bom time. E tenho boas perspectivas. E acho que talvez tenha... A gente estava falando do Tele. Tem técnico que atinge o auge mais velho. Sim. Não moleque. Acho que o Dorival tá no melhor momento da carreira dele. O que eu tô mais gostando do Dorival é que ele tá fazendo uma limpeza.
Primeiro Sim. que ele acabou com a panela Sim. Tite, que eu falo isso desde 18 e foi se arrastando e ele quebrou com isso. Eu tô gostando muito. O time é coletivo, mas eu tenho um pezinho atrás que eu vou esperar para ver se ele vai ter... A volta do Neymar. Exatamente. Exatamente. É o meu pé atrás que eu tenho, porque eu acho que tá tudo mais leve pela ausência do Neymar. Sim, e claro. mais repartido. Tudo tá muito funcionando bem lá no coletivo da seleção brasileira, porque não tem um cara que você é obrigado a jogar a bola para ele o tempo Perfeito. E acho que essa coisa da Neymar dependência, ela também não é só responsabilidade do Neymar. O Brasil não teve nenhum cara do nível do Neymar para repartir essa coisa desde que ele era moleque lá atrás. Sim. Então aí ficou. Então, o erro dos caras foram Claro. não fazer um time coletivo. Exatamente. Deixar ser o Neymar como o cara que tinha que resolver toda a parada. Ele não tinha ninguém ao lado no mesmo nível para dialogar. Então tem que ser coletivo. Bola no Neymar e resolve. Então tem que ser coletivo. Claro time. que tem. Eu acho que o Dorival vai conseguir fazer isso. Agora nós vamos mudar o papo que eu quero saber de rock and roll. Vamos lá. Vamos lá. Quais são suas bandas? O que você ouvia quando você era garoto? Tô vendo os Rolling Stones Cara, aí também. Vou fazer aquela pergunta clássica, né? Vou começar por ela, inclusive. Beatles ou Rolling Stones? Stones. Eu também. Os caras quase me matam quando eu falo assim, Opa, cara. parece um crime, né? Eu até suei, mas então. Cara, assim, meus dois primeiros LPs. Stick Fingers dos Stones, puta, que eu acho o maior de todos os tempos. E o The Number of the Beast do Iron Maiden. Tem nada a ver, mas eu tinha um amigo que era metaleiro e tinha outro Eu gosto de amigo todos os estilos do rock and roll. Então, e aí eu gostei, e aí eu comecei a fazer a coleção completa do Iron Maiden, Black Sabbath e AC/DC e essa outra parte do rock, a mais clássica, Stones, Beatles. Aí, teve uma fase The Doors que, puta que pariu, era uma fase que eu comprei todos os LPs, a primeira viagem internacional que eu fiz, tudo The Doors, rapelei, adorava o Jim Morrison, adoro até hoje. Então Doors tem um lugarzinho, The Who, que você gosta muito, eu fico babando no seu pôster do Pete Townshend lá. Talvez tenha sido o show mais emocionante que eu tenha ido. O primeiro dos Stones eu fiquei completamente... Também, de bobeira. Cara, tipo, Eu não extasiado. acreditava. Eu também não. Eu olhava assim e falei, não é possível. Aí, como era aquela sequência, eu fui em 2 dos 3. No também, segundo, eu acho que eu vi os consegui três. curtir um pouco mais, porque eu tava. Uma coisa assim, falei, eu consegui ver os caras, foi melhor demais. Mas o The Who que eu nem imaginava, né? Assisti com aquele show no Allianz Parque, Eu eu também achei demais. assisti. Então, assim, Maravilhoso. eu tenho essas duas vertentes, mas a banda que eu mais gosto é essa aqui. Rolling Então, Stones. dos Stones, você falou do disco. Você sabe que o disco que eu mais gosto dos Stones, que eu acho que pra mim é o melhor, é Tattoo You. Puta, então, tá vendo? Isso é mais anos 80 que anos 70 dos Stones. Mas o Tattoo adoro You o Tattoo You. é o disco talvez mais psicodélico dos Stones de mesmo. todos, até por causa da capa, enfim. Mas a capa diz tudo. Porque o disco é psicodélico, muito psicodélico. Né? Heaven, tem várias músicas ali. Puta, é muito legal. Psicodélico. E shows, cara? Quais shows que você tem na sua memória que você foi? Cara, Assim, só pra começar, eu vi o Queen em 81. Você viu o Queen, né? não viu o E Queen fui no Rock in Rio em 85. Que são os dois iniciais, assim. Porra. Os dois primeiros então, que eu vi, assim. O meu pai me trairou no Rock in Rio de 85 e não me levou naquela noite do meio. Eu queria ir na noite O do Rivelino? Natal. Não, o meu pai Rivelino, exato. O Rivelino me trairou e ele foi ao Rock in Rio, inclusive na noite do metal, e não me levou. Eu Tinha fui também. 13 para 14, não me levou. O primeiro show que eu tenho lembrança e foi muito impactante foi no Morumbi do show do Kiss, Sim. não do Queen. 83. Exatamente. Tinha um amigo que gostava. Eu quis. Eu gosto. Eu fui em vários shows do Kiss, eu gosto. Mas não é aquela coisa que... Mas eu fiquei super impactado. Porra, show no estádio, aquela coisa e tal. E a época mais heavy metal do Kiss, né? Exatamente. Um monte de histórias. Vamos levar pintinho pra pisar em cima. Exatamente, com as botas. Então esse show me marcou bastante. E depois eu comecei a todos os festivais. Fui no Hollywood Rock várias vezes. Rock in Rio. Monster of Rock. Monster of Rock. Você me chamou até pra ir num aí, não consegui me juntar. Pra você ir num show junto. E agora você tem eu tinha, né? Porque agora já tá uma transição. A fase em shows com as suas filhas. Então, Lollapalooza, que eu não tinha ido. Aí minha filha, putz, tinha 15, né? Queria ver The Neighborhood. Eu falei, não, o que é isso? Eu comecei a ouvir algumas músicas, Band One Pilot, algumas bandas que as minhas filhas
Curtem. E comecei a gostar também de certa forma. Porque eu sou meio musicalmente refém dos anos 60 e 70, admito. Os anos 80 eu trafego. Depois eu praticamente nada mais me emocionou, me cativou. São poucas coisas. Então, cara, mas elas estão fazendo um pouco abrir minha mente. Então, esse dia tinha The Killers fechando a noite. Eu falei, então você vai ficar até o The Killers. Então a gente foi meio. O outro dia tinha o Pearl Jam e tal. Então eu gosto muito de música e gosto também de MPB. Também, sou apaixonado por MPB. Os meus pais era muito ali. A trilha sonora de casa, eles se separaram cedo, mas a trilha sonora de casa até o meu pai sair era. Aí você vai vendo as letras, você vai entendendo de separação, pô. Chico, Caetano, Gil, né? A tríade total, assim. Elis, tal. Belchior, eu gostava muito das músicas do Nordeste dos anos 70, sabe? Eu tenho muitos discos, até hoje eu tenho uma playlist com Zé Ramalho, Ednardo, Alceu, Moraes, Geraldo Azevedo, Amelinha, Elba Ramalho, sabe? Belchior, Fagner, sabe? Uma turma que eu curto até hoje, cara. Eu também gosto. E também peguei, eu acho, aí na adolescência tal, o auge das nossas bandas anos 80. Sim. Legião, Ira... aliás, Titãs. O Nazi foi lá no Tricolor, o Nazi é a figura, né, cara? Titãs, Paralamas, até RPE, até show do Paulo Ricardo eu fui com a minha namorada na época lá, ela berrava no meu ouvido, eu ficava de pé na cadeira, era lá no AMB, lá naquela época do Loiras Geladas, aquela coisa toda. Eu adoro em show e também gosto de rock nacional e MPB. Arnaldo, eu tenho um quadro aqui que é o seguinte, Virando o Jogo. Tá. Então, você já viu o programa, né? Já viu várias vezes? Então, eu vou virar o jogo para você, você pode tirar suas dúvidas ou as suas curiosidades em relação à minha vida e tudo mais. Aliás, assim, o quadro é ótimo porque eu acho que eu te entrevistei algumas vezes e ser entrevistado por você é um prazer. Inclusive, acho que numa das primeiras conversas que você já comentava na Globo, eu era editor da Placar e você me ajudou a fazer um guia, assim, e eu acho, você comentava futebol, comenta. Pra mim, deu uma mudada, assim, que você... O que é mais difícil? Comentar ou jogar futebol? Não, comentar. Comentar, porque jogar futebol é prazer, Sério? né? Jogar futebol é prazer, né? É paixão, né? Antes de você virar um jogador profissional e pensar em ganhar dinheiro, você quer jogar bola, você quer a bola. É assim que começa o jogador de futebol. Jogando na rua com os amigos, pé descalço, ralando o dedão. Bola. Você é chamado para ir jogar futebol. Valtinho, vamos jogar futebol. Você não está pensando em ganhar dinheiro, você está pensando em jogar bola. Então eu carreguei isso por muito tempo. O 82, principalmente, eu fui campeão paulista com o Corinthians, artilheiro do campeonato, né? Um dos artilheiros do Brasil, fui o terceiro artilheiro do Brasil naquele ano. E a minha cabeça funcionava assim, quando eu tinha jogo, no Morumbi, em clássico, Corinthians e Palmeiras no domingo, aí eu falava pros meus amigos assim, sexta-feira, aí na sábado e eu falava assim, domingo eu vou bater uma bola no Morumbi, vai lá ver o jogo. O meu diálogo com eles era assim. Certo. Demorou muito pra eu entender que a coisa assim... Era profissional, sabe? Eu fui muito paixão por muito tempo. Então, quando é paixão, a paixão não desgasta, né? E quando você ama. É uma coisa mais... quando você vai comentar o jogo, você senta ali, é totalmente profissional. Eu não tenho paixão para comentar jogo. Eu tenho conhecimento e vou trabalhar, gosto da profissão, adoro. Fiquei 25 anos na maior emissora do país, que é a TV Globo. Comentei na ESPN, adoro comentar futebol, mas a paixão mesmo é o futebol. Por isso que é legal comentar. Eu vou comentar uma coisa que eu sou apaixonado. Não sou apaixonado pela profissão, eu sou apaixonado por aquilo que eu vou comentar, que é o futebol. Certo. Então é gostoso também. Agora, é mais difícil, porque quando eu comecei, o que me cobravam muito, e me cobram até hoje? As críticas que eu faço a jogador de futebol. Ele jogando mal ou bem. Aí, quando eu comecei, os caras achavam que por eu ter sido ex-jogador e ter parado há pouco tempo, tinha um monte de cara que eu tinha jogado contra e junto, qualquer crítica eu era traidor. Exato. Então, cara, então é difícil. Mas eu comecei num lugar que me deixou muito claro qual era o meu trabalho, que foi a ESPN, com o Trajano. E quando eu fui pra TV Globo, foi o carimbo daquilo que eu sou hoje. Eu cheguei na TV Globo, o saudoso diretor Marco Mora,
Quando ele me encontrou, a primeira vez que eu fui lá, ele falou pra mim assim, você conheceu o Marco Mora? Conheci. Então, ele falou assim pra mim, ô Casão, que ele era bem... Ô Casão, o negócio é o seguinte, eu contratei aquele comentarista da ESPN, hein? Aquele que vai lá e fala direto. Se você vier aqui pra passar pano, vai ser igual aos outros. Perfeito. Aqui você vai ser igual aos outros. Eu contratei porque você é diferente, você critica, você fala, você vai direto. Então, essa fala dele e o início com o Trajano moldou, ou melhor, me deixou tranquilo para ser aquilo que eu sou comentando o jogo. Certo. Eu sou direto. Muitos confundem a agressividade ou um ataque com uma crítica direta. A crítica direta, ela realmente é mais forte. Mas ela não é agressiva, nem você está atacando, nem sendo injusto. Você vai direto. Por exemplo, o cara perdeu... Foi tentar dar uma cavadinha, tipo o Pato, foi tentar dar uma cavadinha no Dida. O Dida pegou. Aí você fala, Corinthians é eliminado. Você fala, e aí, Casão, o que você achou? Fala, porra, o cara não pode dar uma cavadinha dessa. Isso é a minha opinião. Não pode dar uma cavadinha dessa numa decisão com o Dida no gol e tal. Né? É uma opinião minha. Claro. Eu peguei esse lance do Pato porque a crítica é direta. Sim. Mas não é agressão ao Pato, nenhuma ataque ao Pato. É uma crítica direta, né? Porra, não tem que fazer isso. Então eu sou direto para fazer crítica. Né? E isso aí foi moldado nessa estrada com o Trajano e o Marco Mora. Pô, são dois grandes professores. Se você for escolher hoje entre um puta jogo de futebol, sei lá, final da Copa do Mundo, final da Champions e presenciar, não trabalhar. Sim. E um puta show, você vai no show ou vai no jogo? Cara, eu vou na final da Copa do Mundo. É? Vou na final da Copa do Mundo, porque qual grande show hoje me atrairia que eu não vi? Não viu até agora. Então, se tivesse o Led Zeppelin no Allianz Parque, eu ia pensar. Mas não vai ter o Led Zeppelin no Allianz Parque, porque o Led Zeppelin não voltou, nunca vai voltar e não tem o Keith Moon. Entendeu? E nem, né? Então, assim, eu vou numa final de Copa do Mundo. Mas eu preferia mais até uma final de Champions, sabia? Eu acho final de Champions mais empolgante do que final de Copa do Mundo. Quem mais? Ó, você, do tempo de jogador, qual o jogador que mais te impressionou jogando com e jogando contra? Cara. Tipo, jogando com foi o Magrão, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Porque nós formamos uma dupla ali de entendimento dentro do campo, fora do campo, de ideias, de pensamento, de falas. A gente se divertiu pra cacete. E a gente fez coisas legais pra cacete. E nós fizemos coisas importantes pra cacete. Porra. Então é um pacote muito... E além do campo também. Então, um pacote muito completo. Né? Então, junto é o Magrão. Agora, contra... Cara, eu joguei contra... joguei contra o Zico. A primeira vez que eu joguei contra o Zico, Flamengo e Corinthians no Morumbi, no Campeonato Brasileiro de 82, eu tinha 19 anos, né? Nunca tinha jogado contra ninguém, né? Eu tava começando a jogar, porque o Corinthians naquele ano tava na Taça de Prata. Certo. Então eu estreiei na Taça de Prata, fiz gols pra caramba e passou pra Taça de Ouro. Então ali eu ia começar a jogar contra os caras que eram meus ídolos, aqueles que eu juntava figurinha, que tinha jogo de botão. Então, o primeiro dia que eu joguei contra o Flamengo, eu fiquei uns 5 minutos, até 10 minutos. Tipo, você... Não, olhando pro Zico. Olhando o Zico, assim. Quando entrava em campo, eu ficava olhando, caraca, olha o Zico ali. Outro dia eu tava vendo o cara jogar, outro dia tinha a figurinha dele, e o cara ia jogar a Copa do 82, ainda em julho e tal. Foi muito estranho. Sabe por quê? Porque é aquele negócio. Eu sou apaixonado por futebol, desde criança. Eu sou muito fã. Eu tenho muitos ídolos. Eu juntei figurinha e tive jogo de botão de quase todos os times do Brasil. E juntei quase todos os álbuns que tinha. Então eu conhecia todos os jogadores de todos os lugares, e eu era fã dos jogadores da grande maioria que eu tinha no álbum. Então, quando eu comecei a jogar contra esses caras, eu fiquei meio estranho, porque eu era fã mesmo. Ver o Zico ali, tô no mesmo campo que o Zico, cara. Tô no mesmo campo que o Zico, tô jogando contra o Zico, sabe? E ser marcado, por exemplo, por Oscar e Dario Pereira. Depois eu joguei junto também. Oscar e Dario Pereira. Vários duelos. Então, aí se eu for escolher um cara que eu joguei junto, que foi legal... Eu vou escolher o Renato Gaúcho. Legal, tá vendo? Porque o Renato, a gente se deu muito bem nas eliminatórias de 85.
Eu acho que o Tele foi. Um dos grandes erros do Tele como treinador foi ter cortado o Renato por bronca. Não cortou o Renato tecnicamente, ele cortou o Renato para ir para a Copa 86 por bronca. Então ele errou muito ali e prejudicou muito a seleção brasileira. Porque o Renato, naquele calor lá, com aquela força física. Nossa, passar por cima. Então, que eu joguei junto, mas que eu joguei contra, eu joguei junto, porque eu joguei junto no Flamengo também, é o Renato. Mas eu tenho um orgulho enorme. Agora eu vou dar uns nomes de orgulho, que eu tenho enorme, de ter jogado contra e a favor, junto com o Luiz Pereira. Cara, o Luiz Pereira eu vi a segunda academia. Pô, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Fred Zeca, Dudu Ademir, Edu Leivinha, Cesarinei. Sou corintiano, esse time de cor. Luiz Pereira. Quando eu joguei a primeira vez com o Palmeiras, foi aquele que eu fiz 3 gols. Sim. Foi 5-1. 5-1. Era o Luiz Pereira, o zagueiro. Quando eu entrei no campo, durante o jogo, ainda estava o jogo começando, eu estava perto dele me marcando, eu falei, seu Luiz, depois você troca a camisa comigo. E ele? Claro. Certeza, tá? Trocou na hora, cara. Trocou ali, troquei no primeiro tempo ainda. Sabe, então eu ia nos caras que eu era... cara, assim, eu pedi pro Wilson Carrasco para trocar a camisa com ele, porque eu tinha no jogo de botão, tinha em figurinha. Grande jogador, não foi de seleção brasileira, batia falta pra cacete, clássico, Reinaldo. Éder, Cerezo, ser marcado pelo Luizinho, sabe? Quando eu comecei. Então eu tenho uma lista assim que eu coloco no currículo mesmo, sabe? Não é título, mas é cara que eu joguei contra e joguei a favor. Porque é demais, cara. Esse negócio de você colecionar álbum, botão e tal, ajuda muito depois pra você comentar jogo, cara. Pô, além do fato de você ter jogado. Cara. Porque são as referências, Sim, a história. Quando eu comecei a comentar jogo, cara, era muito tranquilo pra mim, porque eu fui fazer a Copa no ano 98, todo mundo ali que tava jogando, eu tinha jogado contra. Você sabia... Pô, Itália, todo mundo. Então eu tinha história dos caras. Eu fiquei muito tempo na Europa, né, naquela época. Eu fiquei 7 anos e meio. Joguei na Itália por 4 anos. 4 anos e meio eu joguei na Itália. 4 anos e meio. E aí, eu joguei contra Maldini, Baresi, contra Van Basten, Gullit, Rijkaard. Então eu tinha esse bando todo dos grandes jogadores daquele momento no campo e eu jogando, e eu comentando, né? Então era muito legal pra mim. Hoje não, hoje é diferente. Eu comento o jogo de jogador que eu nunca joguei contra, que eu nunca joguei a favor, nada. Tem menos identificação. Naquela época não. Pô, eu jogava, contava história, pô, tava jogando Itália e Romênia, por exemplo, na Copa do Mundo, fala, pô, olha lá, o Baresi e Maldini, pô, esses caras me marcaram, tá, não sei o quê. Então eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte de uma geração maravilhosa do futebol mundial. E uma geração da Itália espetacular. Os melhores jogadores do mundo estavam na Itália, né, cara? Então, pra mim, é super importante eu lembrar desses caras. E esses eu tava junto, mas eu gosto mais daqueles que eu via quando eu era garoto e de repente tava dentro do campo com o cara. Isso é muito. Pô, cara, olha como o futebol é louco. Vou te falar, olha como o futebol é louco. Em 70, o Luiz Pereira, o Leão, o Zé Maria, eles foram tricampeões do mundo. Marco Antônio, tricampeões do mundo. E todos os outros, né? Cara, isso em 70, eu tinha 7 anos. Em 82, eu tava jogando com o Zé Maria. Em 83, eu tava jogando com o Leão. Sim. Né? E depois que eu parei, eu fui fazer um mundial de Master e tal, eu joguei com o Marco Antônio. Aí joguei com o Edu, do Santos, vários outros. Então olha como é louco o futebol. Claro. Com 7 anos, eu assistia na televisão do Brasil de ser campeão. Sabe quando eu imaginava? Que eu ia jogar junto com alguém daqueles caras lá. Até porque eu falava, pô, quando eu tiver 18, esses caras estão velhos, já pararam. É aquela falta de noção de tempo, né? E olha como é legal. É legal pra caramba isso. Agora, não sei se eu tô me estendendo. Não, agora, pode ficar tranquilo. Cara, você talvez tenha feito parte da geração que marcou o Corinthians de uma forma, né? Com o time bicampeão, com a democracia corintiana e tudo mais. Como é que você vê o Corinthians hoje, sendo que com a gestão anterior, pelo menos, não vou nem falar da atual, que capaz de a gente falar alguma coisa, está acontecendo outra coisa, no dia seguinte a gente está defasado. 5 minutos. Né? Então não é que não perdeu, talvez tenha caído alguém nesse período. Mas a gestão anterior me marca muito, porque a gente participou de vários programas. O Corinthians foi presidido pelo Duílio, filho do Adilson, que era, digamos, um dos mentores. Não, foi o mentor da democracia.
qual foi o tamanho da sua desilusão nesse processo todo? E como é que os caras comemoram evento da democracia e não te chamam? Que porra é essa? Não, cara, primeiro, assim, pra mim foi uma decepção gigantesca. Eu sabia que ia ser uma decepção quando na campanha começaram a usar a democracia corintiana como slogan. Certo. Falei, cara, já fiquei ali meio estranho. Pô, o cara tá querendo ser eleito através em cima de coisa dos anos 80. Certo. Já não gostei muito daquilo lá. E aí, conforme passou o tempo, cara, foi a destruição. O Duílio, pra mim, foi o pior presidente da história do Corinthians, cara. Péssimos negócios, aumentou a dívida, não pagou, ficou com fama de caloteiro o Corinthians, mais por causa da última da gestão dele. E essa gestão de hoje, ela é muito fraca, falta de conhecimento, sabe, incompetência, sabe? É um pacote muito muito grande. Quantos jogadores o Corinthians perdeu de graça nesses 2 anos, sabe? Por que o Duílio pôs uma cláusula que diminuía a multa do Carlos Miguel? Por quê? Qual foi a intenção de fazer isso, sabe? De 50 para 4? Qual foi a intenção, cara? Sabe? Então tem muitas coisas que eu não entendo que, na minha visão, não é de corintiano, sabe? Não é de corintiano. Claro. Então a decepção foi enorme. Gigante. Gigante. É isso? É isso, meu cara. Pô, Arnaldo, obrigado. Foi legal pra cacete. Espero que você tenha Pô, gostado. demais. Eu ficava aqui a gente Então, pessoal, eu e Arnaldo, futebol, rock and roll, São Paulo, seleção brasileira, o papo é completo. É isso aí.